importante da educação financeira. É claro que dívidas é um assunto, sei lá, legal, investimento é um assunto top, que eu gosto de falar, mas o assunto mais importante que a gente tem hoje na educação financeira é, sem dúvida, como controlar os gastos. E eu vou explicar para vocês por que a pessoa que aprender a fazer isso vai ter uma vida equilibrada para sempre. E muitos outros problemas que eu vou explicar para vocês. Então, vamos fazer esse combinado. As pessoas que estão entrando, já vamos convidar aí 4, 5 pessoas. Vamos fazer que essa live chegue para as pessoas, chega levando conhecimento para tantas pessoas que precisam ter uma tranquilidade financeira. E aí, a gente pega o papel e a caneta. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Já pega um papel e uma caneta para vocês anotarem, então, tudo que eu vou falar. Então, vamos começar. Patrícia, Patrícia, que organização financeira, então, é importante. Primeiro, ela é a causa de todos os problemas financeiros, tá? Ah, eu tô endividado. O problema é minhas dívidas? Não. O problema originou que você não teve controle dos seus gastos. E não ter o controle dos seus gastos te levou para a dívida. Então, a dívida é só consequência da má organização, a má gestão que você tem sobre o seu dinheiro. Ah, eu tenho um investimento, mas eu acho que eu poderia fazer render mais esse meu dinheiro. Então, o problema está que a falta de controle financeiro, a sua organização financeira, ela não tá boa. Por isso que você não tá conseguindo fazer o seu dinheiro render. Até teve hoje uma perguntinha, acho que foi da Lu. A Lu me perguntou: Patrícia, como que faz para controlar as receitas e as despesas e não precisar fazer empréstimo? O segredo está o quê? Na sua base. Qual que é a nossa base financeira? O quanto a gente ganha e o quanto a gente gasta. E por ser o base, a gente não quer fazer. Por que a gente não quer fazer? Porque vem a nossa dor. A nossa dor de ver o que a gente está gastando. A nossa dor da gente ter que renunciar a algumas coisas. Ou seja, eu vou ter que parar de fazer algumas coisas para fazer outras. Porque a gente cria padrões, a gente se acostuma a um padrão de vida, a gente se acostuma a sempre comprar uma coisa, ou a sempre comer uma comida boa, enfim, a gente tem os padrões que a gente vai adquirindo sobre a nossa vida. E aí, quando você analisa a sua vida financeira, você coloca seus gastos no papel, você entende o seguinte: eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. E o abrir mão de algumas coisas gera uma dor. E a dor faz o quê? Faz você não persistir. Então hoje, se você quer ter uma vida financeira organizada, você quer ter uma tranquilidade financeira, que sem dúvida eu acredito que é o que todo mundo busca financeiramente, você precisa aprender a anotar suas receitas e despesas. Patrícia, qual forma? A forma pode fazer aplicativo, você pode fazer no papel, numa caneta, você pode uma planilha. Forma é só consequência. O que você tem que entender? Você analisar e analisar. Porque só o resultado precisa fazer uma análise que você está anotando. Aí, sem dúvida, esse passo de anotar e fazer a análise do seu gasto é a grande virada de chave, de você saber aonde você está gastando. E aí existe uma sequência, existe uma lógica, existe um porquê de você fazer isso. Então entenda o seguinte: se você quer ter uma vida organizada, não adianta. Você tem que fazer as coisas que você não gosta. E não largar de fazer. Tudo que a gente dá de todos os dias. Enfim, você precisa superar isso. Se você não superar isso, o que vai acontecer? Você vai para as dívidas, você aumenta seu padrão de vida sem você perceber, você passa por dificuldade financeira no momento que tem uma emergência na sua casa. Vai ter várias consequências que, se você não tiver uma gestão financeira, você vai enfrentar. Patrícia, eu tenho tudo organizado, isso quer dizer que eu não vou passar dificuldade
financeira? Não, não é isso. A probabilidade de você estar muito mais preparado para imprevistos, para você ter uma gestão financeira muito maior. Ou seja, você já está pensando no seu futuro, você já está olhando uma visão mais a longo prazo. Então, isso diminui as probabilidades de você de forma definida, de você estar no meio de um furacão, que é no meio de dívida, no meio de contas a pagar, no meio de várias situações. Entra uma pandemia, por exemplo, que a gente viveu hoje, e você não ter condições financeiras. Então, entenda o seguinte, coloca isso na cabeça de você. Se você quer ter tranquilidade financeira, você tem que anotar. Isso não é uma escolha, certo? Isso é uma determinação. Ou você tem tranquilidade financeira, ou você não tem. Você anotando, você vai ter tranquilidade financeira. Se você não anotar, dificilmente, sabe? Dificilmente. Ah, Patrícia, isso é 100%? Não. Isso é uma estatística que tem, que pessoas que não têm um tipo de controle acabam não tendo uma tranquilidade financeira. Certo? Então, contextualizando a importância da organização financeira, é isso, tá? E quando você olha a sua dívida, faz o seguinte, sempre que você olhar a sua dívida, não olha a dívida como um problema. A dívida não foi problema. O empréstimo que você pegou não é seu problema. O cartão de crédito que você utiliza de forma errada, ele não é o problema. A origem está na sua organização financeira. A sua organização financeira que você não tem faz você ter esses comportamentos, seja indo para as dívidas, seja utilizando o cartão de forma errada, utilizando o limite, enfim, certo? Então vamos lá. Como eu disse para vocês que hoje é papel e caneta, preciso que vocês façam o seguinte: peguem um papel e uma caneta e dividam nesse quadrante aqui. Eu acho que para vocês vai aparecer de cabeça virada, né? Na verdade, de escrita virada. Mas o que vocês façam? Isso aqui, ó. Vocês vão pegar e dividir o papel no meio, certo? Vamos fazer uma cruz nesse papel. Fazendo a cruz no papel, o que vocês vão fazer? Do lado direito desse papel, vocês vão colocar lá custo variável, bem em cima. Da mesma forma que tá aqui, ó. Não sei se vocês enxergam. Mais próximo aqui, ó. Custo variável, certo? E o outro, vocês vão colocar custo fixo. Isso é muito importante. Você tem que determinar o que é variável das suas despesas e o que é o valor, o que é uma despesa que você tem variável. Fixo e variável. Feito isso de cima, você vai para a parte do lado. E aí, a partir do lado, você vai colocar o seguinte: não obrigatório desse lado em cima. Obrigatório em cima e não obrigatório embaixo. Ou seja, são despesas que você tem que elas são obrigatórias e tem despesas que elas não obrigatórias. Então, o que vai acontecer? O seu quadrante vai ficar dessa forma. Depois eu vou compartilhar no feed do meu Instagram para vocês verem o que fica. Mas de que forma que vai ficar? Custo variável, obrigatório e custo variável não obrigatório. Custo fixo obrigatório e custo custo fixo obrigatório e custo fixo não obrigatório. Então você vai ficar com esse quadrante. É o mesmo quadrante que eu estou usando aqui. Quem faz faculdade de administração, ou se você fez alguma pós-graduação, ele de urgente, é o mesmo quadrante, tá? Então o que vai fazer? Feito isso, deixa eu pegar o papel aqui. Feito isso, o que você vai começar a fazer a partir de agora? Classificar as suas despesas. Ou seja, qual despesa? Aí você vai colocar a que você lembra na cabeça, tá? Qual despesa que é fixa? Então vamos lá. Qual que você acha que é fixa? Vamos comentar no Instagram e aí a gente vai compartilhar fixa e o que não é. Então, despesa fixa é você todo mês paga, mas que o valor é fixo, tá? Vamos supor a prestação de uma casa. É uma prestação fixa. A luz é uma conta fixa que você tem, ou seja, todo mês você precisa de energia, só que ela viu por fazer um
movimento de economizar em casa, o preço diminui. Ela é um custo variável, fixo variável. Já a tua parcela do carro, ou a parcela da casa, ou a mensalidade da escola, é o quê? Um custo fixo obrigatório. Então, vamos lá. Os custos que vocês acham? Isso, claro. Então, vamos lá. Fixo, a gente tem aluguel, a gente tem condomínio, nós temos prestação de casa, de carro, escola dos filhos. Todas essas despesas, elas são um custo fixo que você tem todos os meses e elas são obrigatórias, ou seja, você não vai conseguir reduzir. Só se você fizer um movimento mais duro, que é o quê? Tirar o seu da escola, tirar, por exemplo, mudar de casa e diminuir o valor do seu aluguel. Então, são algumas coisas que você tem que fazer rapidamente para você reduzir essa despesa. E o plano de saúde, na verdade, ele não vai entrar aí, tá? Aguenta aí. Plano de saúde que eu vou explicar em qual nível que ele entra. Certo? Então, ok. Quando a gente vê os custos variáveis, então a gente vai para abrir o seguinte. Olha lá. Custos fixos, certo? Que tá aí. Não sei se vocês enxergam, tá de ponta cabeça. E os custos variáveis. Então, obrigatórios é essa parte de cima. Então, os fixos foram o que eu falei para vocês. O variável. Então, o que você paga, que todo mês você pagar, mas que o valor, se você fizer algum movimento, ele diminui. Então, a gente tem conta de luz, mercado. Então, o mercado é algo bem prático para a gente analisar. É o seguinte, comida você tem que comer todos os meses, certo? Então, é um custo fixo que você tem. Mas ele é variável, que você pode fazer algum movimento para diminuir ele. Ou seja, uma atitude sua diminui o valor que você gasta. Essa atitude, eu vou comprar preço, eu vou começar a comprar de forma dos mercados que vendem de forma de atacado. Eu vou fazer vários outros movimentos que vai fazer a redução do valor que eu gasto com alimentação. Então, eu tenho poder sobre a ação. Vamos supor o aluguel. Aluguel não tem... Tá. Só que aí, ok, ele é exato, só que ele é fixo, tá? Mas ele não é obrigatório, tá? Vamos pegar o seguinte, na verdade ele é obrigatório no teu ramo, desculpa, eu falei errado. Ele é obrigatório, só que ele não é fixo, sabe por quê, Cláudia? Por mais que ele só muda uma vez no ano, mas se você quiser mudar as coberturas dele, você pode mudar. Entende? Então, assim, se o meu plano de saúde tá muito pesado, eu posso optar por ele, por ser um plano, supor, da Unimed, né? Que é o que eu tenho mais conhecimento. Eu posso mudar de nacional para coparticipação. Eu posso fazer algumas mudanças no meu plano e ter a diminuição do valor dele mensal. Então, ele é sim um custo, certo? Mas ele é um custo obrigatório, mas variável, que você tem o poder de ação sobre ele, tá? Agora, então, o que é obrigatório, mas é variável? Então, luz, mercado, água, conta de gás, refeições que você come fora. Por exemplo, eu, Patrícia, né? Eu não como em casa uma marmita todos os dias. Ela é um custo, porque eu posso pegar uma marmita mais barata. Tem dias da semana que eu almoço sem marmita. Então eu tenho essa gestão desse controle para reduzir o que eu gasto. Uber. Ok, eu preciso me transportar, mas eu tenho poder de determinar o quanto que eu gasto com isso. Mesma coisa com combustível. Ok, eu preciso de um combustível para me locomover todos os meses. Mas eu tenho um poder, um custo variável, obrigatório, de quanto que eu vou gastar combustível. Eu posso fazer essa diminuição. Certo? Conseguiram captar as informações?
Se sim, me dá um joinha aí pra mim continuar, que a gente vai pra parte de baixo. Por quê? Porque a gente são obrigatórios fixos e obrigatórios variáveis. Agora a gente vai para aqueles custos que eles não são obrigatórios, mas a gente tem ele como fixo, todo mês a gente paga, mas ele é uma opção financeira que a gente tem, e a gente também tem os custos não obrigatórios e variáveis, que são aqueles aleatórios que a gente gasta, ok? Ficou claro essa parte para vocês? Da parte de cima, o que é custo fixo e o que é custo variável? Obrigatório? Ok, então beleza. Agora a gente vai para a parte de baixo. Qual que é a parte de baixo, Patrícia? Aqui, ó, que são os custos fixos, que não são obrigatórios, e os custos fixos não obrigatórios. Ou seja, a gente tem o fixo e o variável. E aí a gente vai ver o que entra dentro de cada um, certo? Então vamos começar pelos custos fixos não obrigatórios. Então, quais custos que a gente tem, que é fixo, ou seja, que a gente paga todo mês, eles não são obrigatórios. A gente foi lá e fez, sabe? Por uma emoção ou por uma segurança, enfim, por algo que a gente fez. Nesses custos fixos não obrigatórios entra o quê? Plano de academia, plano de, vamos supor, do celular que você paga ali, o Spotify, seguro do carro, seguro de vida, que são custos que você paga todo mês, certo? Que eles não são obrigatórios você ter. É uma escolha você tendo eles, certo? E aí a gente tem do outro lado, o que? Os custos variáveis e não obrigatórios. Esse assim, ó, é sem dúvida aonde que tá indo o seu desperdício de dinheiro, certo? É onde que você provavelmente está jogando o seu dinheiro fora, tá? Com uma baixa qualidade, que você pode aproveitar de uma maneira mais correta. Então, o que vocês acham que tem nas despesas que são variáveis e que não são obrigatórias? Ou seja, variáveis é que você gasta aleatoriamente, um mês mais, um mês menos, enfim, que não tem aquele compromisso de todos os meses aquele valor. O que vocês acham que é variável e que não é obrigatório, que a gente faz por luxo, digamos assim? Vocês têm um chute? Então vamos lá, eu vou falar pra vocês. Nesse quadrante, tá? Entra o quê? Lazer, viagens, diversão e ainda a vida, tá? Esses são os itens que a gente tem como custo variável. Todo mês ele altera para mais, para menos, e eles não são obrigatórios na sua vida. Então, teoricamente, você tem só gastar eles se realmente isso comer fora também, tá, Márcia? Legal. Vou até anotar aqui. Você só deveria fazer isso, gastar dinheiro com isso, se realmente você tivesse sobrando dinheiro. Só que hoje, qual que é o problema das pessoas? As pessoas pegam esse variável, ou seja, que não é obrigatório, lazer, comer fora, viagens, bebidas, e colocam isso como o quê? O número 1, como se fosse algo obrigatório e fixo na sua vida. E aí o desequilíbrio financeiro começa aí, porque você começa a dar outras prioridades ao seu dinheiro que não são prioridades na sua vida. Porque, embora você não entenda na sua cabeça que... embora você não coloque na sua cabeça que essas despesas variáveis, elas são algo importante para você, e você não perceber que realmente você está fazendo
uma controvérsia aí nos valores, o aluguel vai vir todos os meses, você vai continuar tendo as suas despesas, pensão, parcela de empréstimo, que são custos obrigatórios na sua vida e que você vai ter que dar um jeito de pagar. Então, qual é o grande problema hoje das pessoas? Que a maior parte do salário delas está aqui embaixo, que é o custo, na verdade, desse baixo aqui, que é o custo variável e não obrigatório. Tá, Patrícia, então qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você pegar as suas despesas, certo? Que você lembra, Patrícia, eu não tenho controle financeiro. Começa pelo que você lembra. Olha o seu extrato lá da sua conta e vê o que você consegue identificar que você gastou. Começa dessa forma. Mês que vem você vai lá e dá uma aprimorada, coloca mais coisas. No outro mês vai 100%. Mas começa a pegar todas as suas despesas e colocar nesse quadrante. Aí você vai ter um raio-x, aonde que tá os seus gastos, certo? Aonde que tem mais contas? Aonde que você tá gastando mais dinheiro? Em qual quadrante? E aí a gente vem com um processo de quê? Processo de limpeza. Por onde começa essa faxina? Vamos dizer assim. Essa faxina, sem dúvida, começa pelo que é o supérfluo, que é aqui, é o variável e não obrigatório. Ou seja, se ele é variável e não é obrigatório, você tem que eliminar. Se você está tendo problemas financeiros, se você está tendo dificuldade de todo mês está faltando dinheiro, todo mês as suas despesas estão maiores que sua receita. Aqui você precisa começar. O que você vai fazer aqui? Vai ver o que você consegue reduzir e o que você consegue eliminar. E aí o grande segredo aqui é o quê? Você pegar a sua cabeça, digamos assim, e colocar na cabeça da sua cabeça que o lazer, ele não é obrigatório na sua vida. Se você ficar um final de semana sem sair, não vai matar você. Você pode transferir o lazer para várias outras coisas. Por exemplo, eu tenho costume de no final de semana ir no shopping. Ok, substitui todos os finais de semana você ir numa praça, andar com seus filhos, brincar, andar de bicicleta, patins, enfim. Altera a simbologia, certo? Se você está gastando num lugar que você gasta muito dinheiro, começa em outro. Tenta mudar os seus hábitos. Não é porque você sempre fez assim que você precisa o resto da sua vida fazer assim. E aqui no variável, a gente entra num grande problema, que é o quê? A pressão social, certo? Seu amigo vai ligar, sua amiga vai ligar o final de semana e vai falar assim, vamos na balada tal, no barzinho tal, vamos na festa tal, vamos fazer um churrasco aqui em casa. E você vai ter que aprender a falar não. Não, esse final de semana eu não vou. Por quê? Porque não tá cabendo dentro do meu orçamento, eu preciso segurar minhas contas. E não vai ter nada de problema você dizer não. Você não vai morrer porque você vai ficar um final de semana em casa. Troca isso por uma série de TV, vai assistir um filme. Troca isso por ler um livro. Troca por fazer outras coisas. Não é porque todos fazem. Olha lá de novo, ó. Não é porque sempre você fez, não é porque todos fazem que você tem que fazer. É uma escolha sua. O custo variável e não obrigatório, ele é literalmente uma opção de vida que você está fazendo. E aí, assim, o que é mais importante? O supérfluo ou a sua tranquilidade financeira? Eu não tô falando que você vai ficar sem sair pro resto da sua vida, eu não tô falando que você vai ficar sem viajar pro resto da sua vida, não. É um processo de mudança que você vai arrumar a sua casa para você fazer o quê? O que eu vou ensinar daqui a pouquinho. É você se planejar. E aí tá tudo certo. Se você se planejar em gastar R$1.000 numa balada e você quer gastar R$1.000 numa balada, ok. Você planejou para isso. Agora, o que você não pode é gastar 1.000 sem você poder. É você fazer um lazer, por exemplo, quem é de Cuiabá. Eu vou em Chapada e vou gastar R$1.000 no final de semana para impressionar outras pessoas. Eu vou na Chapada gastar R$1.000 porque um amigo me convidou para Chapada. Você precisa ter autonomia, autoridade sobre a sua vida financeira.
Enquanto você ficar deixando que outras pessoas entrem na sua vida financeira, você vai ter casamento eternamente. Porque como é o nome do título dessa live, é como organizar a sua vida financeira. Eu tô falando da sua vida financeira. Você é a única pessoa responsável por ela. Eu não sou responsável pela sua vida financeira. Você. Se você deve, é você que fez o empréstimo. Se você deve seu cartão, você criou o cartão. Se você não tem dinheiro guardado, é porque você não soube gerir o seu dinheiro. Você ganha pouco, é sua coisa de errado. Então, passe por esse movimento de você começar a olhar por você. O que você pode fazer de diferente para mudar a situação? Porque o milagre não existe na vida financeira. Quando a gente olha para a vida financeira, a gente está falando de o quê? Matemática. E contra números, infelizmente, não há argumentos. Ou você cuida da sua vida financeira, ou a sua vida financeira vai cuidar de você. Que aí vai ser o quê? Você vai colher os frutos que você plantou. Que é bagunça, que é dívidas, as pessoas te ligando, te atormentando. É você não conseguir viajar com qualidade, é você não proporcionar um lazer para sua família, é você ter uma casa da qual que você não gostaria de ter. Enfim, é tudo coisas que você vai colher porque você plantou isso. Então isso tem que ficar bem claro. Enquanto você não pegar a sua vida financeira e falar assim, poxa, eu vou começar a olhar para esse negócio. Como eu olho a rede social, como eu olho tantas outras coisas, como eu trabalho. Ah, lá no trabalho eu sou um super profissional. Por que você não é um super profissional da sua vida financeira? Sabendo que a sua vida financeira te dá condições de tudo. Por que você terceiriza ela? Então é só um ponto de reflexão que eu quero trazer para vocês, tá? Então é o seguinte, você vai começar pelo variável não obrigatório, que é onde que está o supérfluo. Ok. Depois você vai para o outro campo, que é esse aqui, que é o fixo variável. O fixo não obrigatório, certo? O que você está pagando de mensalidades todos os meses que você pode reduzir? Você paga academia, você está indo na academia? Você paga o Spotify e você escuta o Spotify? Você paga mensalidade, sei lá do que, você usufrui o benefício dessa mensalidade? Ok, seu plano de saúde está no valor X, será que você não pode diminuir as coberturas dele por um período até você organizar sua vida? O seguro do seu carro, será que você não pegou as coberturas mais tops da qual você não utiliza? Ah, eu coloquei guincho ilimitado, mas eu tenho a necessidade de colocar guincho ilimitado? Ah, eu saio da cidade onde que eu moro? Por que eu coloquei guincho ilimitado? Se eu não vou nunca utilizar isso. O máximo que eu ando é 200 km na redondeza. Por que eu coloquei ilimitado? Para dizer guincho ilimitado, para me dar um conforto e segurança da qual eu nunca vou usufruir. E aí? Quanto que você paga de anuidade de cartão? Você paga uma anuidade porque você quer pontos. Você utiliza a troca de pontos? Ah, eu tenho um cartão que tem anuidade, que tem sala VIP. Ok. Você utiliza as salas VIPs desse cartão? Ou você quer para outras coisas o cartão? Então sempre faz essa reflexão. O que é fixo e não obrigatório são despesas que você colocou como fixa na sua vida e que você pode reduzir. Se você olhar para um olhar mais criterioso, mais detalhista do que você está pagando e do que você está usufruindo, com certeza você vai ver que várias coisas você está jogando fora. Aqui também entra a manutenção da sua conta, certo? Quanto que você paga de manutenção de conta? Briga, vai lá, veja o que está incluído na sua manutenção de conta. Vê se você não consegue reduzir. Ah, eu pago R$60, tenta reduzir para 15, para 20. Olha o que você está pagando. Enquanto você dizer amém para tudo, o teu dinheiro está indo embora. E alguém está dizendo, olha, obrigada.
eu vou falar pra vocês o que aconteceu hoje comigo, tá? E se fosse algum tempo da minha vida passada, ia passar despercebido. Mas hoje, infelizmente, felizmente, eu sou uma outra pessoa. Hoje eu pedi uma comida pelo iFood, certo? E eu pedi a comida e um refrigerante. E já é a terceira ou quarta vez que acontece comigo, eu acho que o problema sou eu. Que o refrigerante nunca vem, certo? E hoje aconteceu de novo, eu pedi a comida em outro restaurante diferente e o refrigerante não veio. Ok, o refrigerante é R$4. Se fosse há 3, 4 anos atrás, eu ia falar, deixa quieto, não vou brigar por R$4. Só que todas essas vezes que aconteceu comigo agora recente, eu fiz o restaurante vir entregar aqui um refrigerante de R$4. Eu não tive culpa, eu paguei pelo refrigerante. Quem fez o processo errado foi eles, então eles têm que arcar com as consequências dele. E pra mim é R$4. Então imagina, essa já é a quarta vez que aconteceu comigo. 4, 8, 12, 16. Já é R$16 que tá indo embora, só pelo fato do que eu pedi não ser entregado. Então o que eu falo pra você é que você precisa brigar. Se você não brigar, infelizmente ninguém vai fazer isso por você. Porque quem é responsável pela sua vida financeira, como eu te disse, é você. Sim, exato, Brenin. Não sei se eu consegui falar direito o seu nome. Só que aí tem uma observação nisso, tá? Quando você não paga a manutenção da sua conta, você entra num critério que você não tem direito a nada, certo? Então você tem que ver o que você está pagando avulso. Por quê? Eu não pago nada de manutenção de conta, mas eu faço saque e a instituição cobra. Eu utilizo, sei lá, alguma função do aplicativo, a instituição cobra. Eu não tenho folhas de talão de cheque dentro dessa manutenção. Enfim, e você vai pagando essas coisas picadas. E quando você for ver essas coisas picadas, elas são um valor muito maior do que você tivesse pagado uma manutenção de conta. Então fica atento a isso, porque às vezes você coloca na sua cabeça o quê? Eu não pago manutenção de conta. E isso te dá um conforto, uma segurança. Só que ao tempo, se você pegar e calcular todas as suas despesas que você tem, cada saque que você faz, não sei, acho que tem algumas instituições que cobra R$2, R$3. Você paga. Você vai sacar no banco 24 horas? Você paga. Você tem que renovar o seu cadastro, a atualização do seu cadastro, você paga. Enfim, se você começar a juntar todos esses gastos, você vai ver que compensável pagar uma manutenção de R$15, de R$20. Certo? Então só olha isso. Se você pegar seu extrato e você ver que você gasta R$15, R$20 nisso por mês, tá tranquilo. Eu vejo que uma manutenção de conta ideal é R$20, tá bem pago, tá? 20, 25 no máximo, dependendo da tua quantidade de produtos que você utiliza, tá ok? Então, a gente primeiro vai focar no que é variável e não obrigatório, depois a gente vai focar no que é variável e obrigatório. Desculpa, gente, falei errado. A gente vai focar o que é variável e não obrigatório. Depois a gente vai focar no que é fixo e não obrigatório, certo? A gente limpou essa parte de baixo aqui, a gente vai para a parte de cima, que são os custos fixos e variáveis obrigatórios. Então, o que a gente pode reduzir disso? Tá, Fabiola. Pedir a suspensão dos meus serviços digitais na conta da... O que seria esses serviços digitais? A gente tem que olhar, assim, de cabeça, não sei te informar, entendeu? Vai ter que ir a fundo para entender o que é direito seu e o que não é. Eu, sinceramente, plano de telefonia eu não conheço muito, porque até eu não tenho isso, então... acabo não conhecendo e ninguém me trouxe e relatou algum problema nesse sentido. Entendi, Brian. Ok, é isso que eu tô falando. Não existe a coisa certa. Existe a forma da gente ver as coisas. Se isso encaixa a sua necessidade e você não tá pagando nenhuma taxa extra, perfeito. E
Ah, Fabíola, é revista eletrônica. Então, olha, eu acho que você tem direito. A gente tem direito a cancelar tudo, nós como consumidores. Tenta entrar no site do Procon e ver se tem alguma reclamação nesse sentido e qual que é a orientação deles. Porque por lá você consegue ter um embasamento mais jurídico, sabe? Do que é certo e do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Então já te oriento a entrar lá e ver. Então beleza, a gente eliminou a parte de baixo, a gente vai para a parte de cima da nossa planilha, que é o quê? Luz, mercado, internet, refeição. O que disso você pode economizar? O que disso você pode reduzir? Certo? E aí, claro, o último processo é o processo dos obrigatórios fixos, que são um movimento muito mais dolorido para você fazer. Que é o quê? Ah, eu pago de condomínio um valor muito caro, então eu vou ter que mudar de casa. Então isso é um movimento que gera mais outros custos. Eu vou ter que pagar mudança, eu vou ter que pagar aluguel adiantado. Então é um movimento que você precisa fazer mais planejado, certo? Então ele é o último passo que você precisa olhar. Você mexendo os outros três, cara, você já vai ter uma economia muito grande. Feito isso, você vai para o segundo passo. Que o segundo passo é o seguinte: você vai começar a estipular a meta então. Então é o seguinte, você tem aqui, ó, custo variável e custo fixo. Então você vai somar esses gastos que você tem e você vai colocar qual que é o valor que você gasta e qual que é o valor da sua meta. Então vamos pegar aqui, ó, aqui em cima tá o variável. O variável obrigatório, conta de água, luz, mercado, alimentação, combustível, gasto, eu coloquei aqui R$1.000. Então, ok, esses R$1.000 eu me proponho a ter uma meta de 800, porque eu acho que dá para reduzir. E assim você vai fazendo por todos, tá? No primeiro momento, quem sabe o variável não obrigatório, você não consiga eliminar tudo de cara. Então, coloca uma meta. A partir do momento que você começar a colocar essa meta, o que vai acontecer? Você vai começar a ter um planejamento financeiro. Por quê? Se eu gasto 800 e eu tô me propondo a gastar 600, eu tô me planejando. E aí você já começa a ter o planejamento financeiro. Olha que legal. Então você já tem mapeado os seus gastos, você já sabe em qual nível que eles estão e você já começa a se planejar para os próximos meses. Você já consegue ter uma visão futura dos seus gastos. E aí você vai tentar reduzir e chegar nessa meta. Porque meta foi feita para ser batida, certo? Então se você colocou 800, você vai trabalhar para 800. Eu coloquei 500. Ok, quando chegou a 400 já vai montar seu ponto de alerta. Eu não posso gastar mais do que 500. Certo? Vocês compreenderam essa parte? A hora do planejamento, de você colocar, então, a sua piscina de gastos, que é o gastos que você paga, certo? O que você está acostumado a pagar e qual que vai ser sua meta? Ficou claro esse processo para vocês? Me dá um joinha quem tá aí comigo desde o início. Quem entra vai ficar perdido. E aí vai ter que assistir a live toda depois, porque realmente tem que pegar a sequência, senão não tem como você saber de todo o processo entrando agora. Então, ok, você fez isso, você mapeou seus gastos, você colocou lá ele, então, em fixo, variável, obrigatório e não obrigatório, mapeou eles, depois você começou a somar valores que você gasta em cada quadrante desse. Meta, você vai para um terceiro nível. O que é isso, Patrícia? O terceiro nível entra isso aqui, ó. Orçamento financeiro, tá? Então, o que é esse orçamento financeiro? Para você conseguir ter o equilíbrio em todas as áreas da sua vida, que é o quê? As suas despesas básicas, você ter lazer, você poder viajar e você poder investir também,
você precisa enquadrar as suas despesas, ou seja, os seus gastos, nesse orçamento financeiro. Que é o quê? Que é o que eu já disse algumas vezes. 50% dos seus gastos, os seus gastos fixos, obrigatórios e seus gastos variáveis obrigatórios, não pode passar de 50% da sua renda, certo? Depois disso, 30% tem que ser os seus gastos variáveis, ou seja, que seus gastos fixos e variáveis não obrigatórios, que é lazer, que é academia, enfim, que é jantar fora, tem que estar dentro desses 30% do seu salário. E aí sim, porque se você fizer esse controle aqui, certo? Você vai ter o controle do quê? Que é sobrar 20% do que você ganha para você construir, então, seus investimentos. É você começar a ter reserva de emergência, é você começar Calma aí. Vocês escutaram até que parte, gente? Que travou tudo aqui. Até que parte? Já me fala até que parte que vocês escutaram. Então, o orçamento, ele é o quê? 50, 30, 20. 50% você vai gastar com as suas despesas básicas, 30% com seus custos variáveis e não obrigatórios, e 20% do seu salário é o recomendado. Patrícia, no primeiro o primeiro mês, você do seu salário para reserva de emergência. Ok, tá tudo certo, não tem nada de errado. O importante é fazer o processo. No outro mês, se você conseguiu colocar R$100, perfeito. No outro mês, tenta colocar 200. No terceiro mês, tenta colocar 300. E aí você vai entrando. Como eu disse, isso aqui é o ideal. É os melhores dos cenários. Então, o que você tem que fazer? Vai uma adaptação. Você precisa começar. Essa, sem dúvida, é a virada de chave. Você começar a ter organização financeira. Após você fazer isso, você parte para esse outro processo. Qual que é esse outro processo? Você começar a enquadrar o seu dinheiro dentro daquilo que é o recomendado, tá? Faz sentido para mim? Faz. Hoje eu utilizo esse modelo. 50, 30, 20. Tem gente que utiliza outra metodologia. Tem outros educadores financeiros que fala 70, 20, 10. Ou tem educadores que falam 50, 50. Enfim, mas o que deu certo pra mim, que fez sentido pra mim, foi esse modelo, que é o 50, 30, 20. 50% as suas despesas básicas, 30% as suas despesas variáveis, que não são obrigatórias, que entra lazer, refeições fora de casa, viagem e tudo mais, e 20% para você começar a investir. Assim, você tem um equilíbrio na sua vida. Ou seja, o que quer dizer isso, Patrícia? Eu pago minhas contas, meu custo de vida, eu tenho um lazer, eu tenho um momento legal com a minha família e mesmo assim eu invisto. Então é quando você tem o tripé da sua vida financeira funcionando. Ou seja, você tem o tripé. Hoje, muita gente faz o quê? Só paga a conta. O salário inteiro é o básico, que é aquele 50%. Aí a pessoa não tem lazer e não investe. Tem pessoas que é 50% básico, mas 50% lazer. Aí não sobra dinheiro para guardar. Aí não tem reserva de emergência. Aí não tem investimentos. Então a realidade de cada uma é uma realidade. Mas o que você precisa fazer? Jogar nesses quadrantes. A partir do momento que você jogar nesses quadrantes, você vai ver que você vai conseguir ter uma organização financeira, de você entender o que você precisa reduzir, e aí depois você joga por orçamento, que é o 50, 30, 20.
que é para você ver se o que você gasta está aderente a uma metodologia de orçamento que é recomendado pelas pessoas que possuem uma vida financeira organizada, certo? Gente, então mais ou menos é isso. Eu sei que pela live é um pouco difícil de explicar isso, tá? Eu vou compartilhar essas fotos no Instagram agora. Terminando a live aqui, eu já vou compartilhar as fotinhos dos desenhos, porque eu acho que a metodologia mais fácil de explicar é desenhando. Eu gosto de escrever, de rabiscar. Então, mas claro que na live ele fica virado para vocês, é um problema, digamos, disso. Vocês têm dúvida? Quem acompanhou desde o início, ficou com alguma dúvida? Quem entrou no decorrer da live, eu vou deixar essa live salva até quarta-feira, tá? Então volta lá e assiste a live desde o início para você entender todos os passo a passos que eu dei de organização financeira, que foi você separar o seu dinheiro por quadrante, o que entra em cada área do nosso quadrante, o que é obrigatório, o que não é obrigatório que você paga, e depois você vai migrando isso. Cláudia, Valéria, que eu sei que tá desde o início, o Júnior, ficou claro para vocês? Então faz o seguinte, tá? Para quem ficou claro desde o início, para quem conseguiu entender a mensagem que eu queria fazer, faz o seguinte, printa essa tela aqui da live, compartilha no seu free aí no seu stories aí do seu Instagram e marca lá, pede para as pessoas entrarem, né? Para as pessoas olharem essa live. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Que os problemas financeiros são a falta de conhecimento. Estou aqui, né? 9 horas da noite aqui falando com a minha filha, poderia estar aproveitando ela. Eu acredito que hoje muitas pessoas têm problemas financeiros, muitas pessoas não conseguem organizar o seu dinheiro pela falta de conhecimento. Então, printa essa tela aqui, compartilha nos seus stories. Vamos levar essa informação para muitas e muitas outras pessoas. Porque a partir do momento que as pessoas tiverem conhecimento, aí cabe uma decisão dela seguir o passo a passo que a Patrícia deu e ela não seguir. Mas aí é uma decisão, não é falta de conhecimento, certo? O conhecimento ela teve o conhecimento, ela absorveu o conhecimento. É a mesma coisa vocês tiveram conhecimento hoje, certo? Cabe vocês, a partir de amanhã, fazer o que eu falei e não fazer. Aí é uma decisão que vocês têm, mas não é por falta de conhecimento que vocês não vão fazer, e sim por uma falta de atitude, por uma zona de conforto que você tá, por você não querer mexer na ferida, por você achar que isso não é importante, enfim, por N outros motivos, mas não por falta de conhecimento, certo? Então, compartilha essa tela aí, marca meu Instagram, pede para as pessoas assistirem a live e vai ficar salva até quarta-feira, tá? Eu vou falar para vocês o seguinte, o que eu expliquei hoje, isso aqui é tema de curso, tá? Muitos outros educadores cobram para estar falando isso que eu falei para vocês, de graça. Então, vamos utilizar, vamos levar para mais pessoas, vamos fazer com que outras pessoas... Exato, Júnior. Vai doer, é natural, gente. Tudo que tira da nossa zona de conforto, do nosso piloto automático, vai doer. Mas lembre o seguinte, depois da dor vem a recompensa. Atrás daquela dor, a dor ela não é eterna. A dor ela não é eterna. A dor ela é momentânea. Depois de um período ela passa. Então seja persistente, que depois você vai colher os frutos, que é ter uma vida financeira equilibrada. E com certeza essa recompensa é a melhor recompensa que você vai ter na sua vida, porque a vida financeira, como eu disse lá no início, ela interfere em todas as áreas da nossa vida. Ela interfere na nossa vida profissional, ela interfere no nosso relacionamento em casa, com a nossa família, com os nossos filhos. A vida financeira hoje, ela é o pilar, ela é a base do nosso relacionamento. Ela é a base do nosso relacionamento com nós mesmos. Se a gente tiver conta, se a gente estiver desequilibrado financeiramente, a gente vai estar mal, a gente vai estar ruim, a gente vai estar se criticando, a gente vai estar incomodado com nós. Então ela é a base de tudo. Então vamos pegar isso como um filho. Se vocês começarem a fazer isso,
cara, vocês vão ver que vocês vão, ó, ganhar uma velocidade muito maior. E depois de um tempo, isso vai virar rotina na sua vida. Exatamente, Cláudia. Paz de espírito realmente não tem. Eu, sinceramente, não vejo uma outra coisa na nossa vida que é isso, sabe? De você saber que não vai ser por falta de dinheiro, ou se algo acontecer na sua vida, você vai ter uma vida financeira, pelo menos organizada. Tipo, você vai ter controle sobre ela. E não vai ter problema, porque a pior coisa é alguém te ligar, alguém te cobrar, você tá naquele inferno, naquele vulcão de contas pra pagar. Sem dúvida, isso ninguém merece passar. Aqui, ó, meu salário é 1.500, tá em 500. Eu não só pagava nada ainda. Quero. Exato. Só nesse padrão, tem uma coisa que você pode reduzir. E aí o seguinte, além de você reduzir, já começa a pegar esse valor, por exemplo, esses R$1.000 que sobra todo mês e começa a guardar, começa a investir, começa a construir sua reserva de emergência, começa a dar finalidade para ele, porque se você deixar solto ali, você também vai ver que não vira em nada. Então, tudo que sobrar, gente, vocês começam, colocam finalidade. Joga lá, esconde, tira da conta corrente, joga para uma aplicação, joga para um outro lugar que você não vê, mas já coloca como meta. Por quê? Se você deixar solto, você vai arrumar um motivo para gastar. É natural, a gente não pode ver dinheiro sobrando que a gente acha um motivo para gastar ele, certo? Gente, então a gente vai finalizando a nossa live agora. Vou compartilhar com vocês as fotinhos lá no Instagram. E também printam então essa live aqui e vamos levar conhecimento para outras pessoas. Uma ótima semana. Fiquem com Deus. Essa semana terei live na sexta-feira com o Eduardo. E também eu acredito que entre terça e quarta-feira eu vou estar fazendo uma outra live. Mas eu publico aqui no Instagram, espero vocês, tá? Então, boa noite, fiquem com Deus, uma ótima semana. E novamente, gratidão por vocês estarem aqui comigo no domingo à noite, tá? Obrigada. Maria, então, depende. Pode ser que na quarta-feira eu faça uma live, tá? Uma live de como começar a investir. Fechou, já vamos fazer esse compromisso, tá? Então, quarta-feira, às 21 horas, horário de Brasília, eu entro aqui para falar para vocês como que vocês podem começar a investir. Fechou? Obrigada, boa noite, gente. E quem entrou depois, entra ali e assiste a live novamente, tá? Obrigada, gratidão.